Dia. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 26/7/2022, é terça-feira e são 11 horas e 50 minutos, mais ou menos. O título da mensagem é O Deus dos Exércitos de Israel e o hino é o 199 e diz o seguinte: Tu, ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Aleluia, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. 1 Samuel 17:4. E a palavra do Senhor diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sangue de Jesus o venceu na cruz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. E a palavra do Senhor diz: Davi, porém, ia e voltava de Saúl para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Faz-nos lembrar que o Senhor Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão da mil, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saúl, o rei Saúl e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. 1 Samuel 17, 15 a 20. E estando ele falando com eles, eis, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, estou-me a lembrar que o Senhor Jesus Cristo disse: Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demónios, etc. Glória ao Senhor, aleluia, vou repetir. Estando ele falando com eles, o Davi falando com os, os irmãos dele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu.
Porém, os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem, que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 23 a 26. E a palavra do Senhor diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, 1 a 3. E a palavra do Senhor diz: Porém, Saúl disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pujar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria, e o matava. Para lembrar aqueles homens do tempo passado que venciam, aleluia. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 33 a 36. E a palavra do Senhor diz: Aquatlai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão das suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, disse o Senhor Jesus, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ao que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10, 17 a 20. Aleluia. Glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: E tomou Davi o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Saiu algum cão
para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 1 Samuel 17, 40 a 44. E a palavra do Senhor diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Também diz a palavra de Deus que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E a palavra do Senhor diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando o filisteu, ainda a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. 1 Samuel 17, 45 a 48. E a palavra do Senhor diz: Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, disse ele, porém o seu coração não está contigo. Provérbios 23, 6 e 7. E a palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus, porque fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Diz a palavra de Deus: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente, portanto, da mulher é que te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, no sentido do Golias, ficou mesmo sem cabeça. Então li em Gênesis 3, 13 a 15, e a palavra do Senhor diz: Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dá maior graça. Portanto, diz Deus resiste aos soberbos, que era aquele gigante Golias, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus disse: Expulsareis os demónios. Fora todo o demónio, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4, 5 a 8. E a palavra do Senhor diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, foi o que Davi fez, ele falou,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. O Davi queria, isso na vida dele era algo que ele fazia sempre, portanto ele tinha fé. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, disse o Senhor Jesus, crede que as recebestes e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 22 a 25. E a palavra do Senhor diz: E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Nós estamos em pé contra toda a doença, contra todo o mal. A palavra do Senhor diz: não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape, para que a possais suportar. Repetido, por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, a espada do filisteu, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. A palavra do Senhor diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saúl sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse-lhe: Viva a tua alma, ó rei, que eu não sei. Então o rei, aliás, disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o levou, e o trouxe à presença de Saúl, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saúl: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé, o Belemita. 1 Samuel 17, 54 a 58. E a palavra do Senhor diz: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, diz São Paulo, e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas,
como aquele gigante, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Também Deus estava com o Davi, aleluia. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Colossenses 2, 1-5. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nessa fé abundando em ação de graças. Amém, Pai. E diz São Paulo, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, era o que o gigante político queria usar contra o Levi. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, perdão, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2, 6-11. E a palavra do Senhor diz: sepultados com ele no batismo. Quando nós fomos batizados à semelhança do Senhor Jesus Cristo, sepultados com ele no batismo, e o nosso batismo simbolizou isso. Simbolizou a morte do Senhor Jesus, como quando fomos mergulhados na água, simbolizou que fomos sepultados. E quando saímos da água, que ressuscitamos. Sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados, separados de Deus, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Obrigado, Pai. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Obrigado, Pai. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Assim como Davi levou a cabeça do gigante perante o rei Saul, Jesus levou a sua vitória perante o Pai Celestial. Aleluia. Colossenses 2, 12-17. E a palavra do Senhor diz: ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, assim como o Golias, né? Envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Depois estáis mortos com Cristo, separados do mundo e do mal. Depois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens,
as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Colossenses 2, 18 a 23. Vemos que esta vitória do jovem Davi sobre o gigante representa a vitória do Senhor Jesus Cristo, que ele, ao morrer por nós, nos deu a vitória também. Glória ao Senhor, aleluia. Então, amados, realmente o diabo exigiu que Deus lhe desse um homem perfeito. E como Deus não encontrou ninguém, teve que mandar o seu filho amado que eh, morreu por nós e assim eh, trocou a sua morte pela nossa morte. Em vez de nós termos que morrer, nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e pela fé no seu sangue, nós ficamos livres do pecado original do Adão, ficamos livres de todos os pecados. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Aleluia. Então, amados, estamos a terminar e vemos então que este gigante Golias parecia ser alguma coisa perante o poder de Deus, nada era. E então também aquelas conversas do inimigo que nos querem enganar, porque ele veio para roubar, matar e destruir, nunca se firmou na verdade. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância em todo momento, assim como o Deus esteve com o Davi, assim o Senhor está conosco. Assim como Paulo dizia, embora estando ausente no corpo, o seu espírito estava presente. O Espírito de Deus está presente na nossa vida, aleluia. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito, é verdade. O Senhor é bom e maravilhoso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aleluia, glória ao Senhor. Lembro-me do Daniel, como ele foi lançado na cova dos leões, mas os leões não lhe tocaram. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é bom e maravilhoso. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir entre os pensamentos, entre o espírito e a alma, etc. Mais ou menos isso que diz. Então fiquemos firmes no Senhor. Vigiemos orando. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto, mas sempre venceu. Agora que Ele tem um corpo imortal, Ele nos pode dar a vitória sobre o nosso inimigo, que nos procura enganar, mas o Senhor Espírito Santo está conosco. Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Aleluia. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o teu Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus.